E salve, amante do rádio amadorismo P2MW Flávio Butantan, por enquanto. E a gente está aqui hoje num videozinho sem intro, sem música, sem nada, descontraído pelo seguinte motivo. A gente está mudando daqui de onde a gente mora, o famoso bairro do Butantã, que a gente sempre fala nos vídeos. Estamos indo para outro bairro agora, então a casa está toda desmontada e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei um brinquedo legal aqui, tá bom? A anteninha VHF, eu já falo sobre ela aqui para vocês, um projetinho que vai ajudar vocês bastante, tá bom? Tá tudo desmontado aqui em casa, vocês podem ver ali, ó, o canhão vertical ali no chão, os canhões horizontais, toda aquela história que eu mostrei para vocês durante o canal aí, né? Mas é isso aí, vamos lá, rapidão, tá? É um vídeo para ser rápido, aí no máximo 10 minutos eu vim falar para vocês sobre cofasamento de antenas. Então é o seguinte, para falar sobre cofasamento de antenas, nós vamos falar especificamente utilizando aí o VHF 2 metros, né? Uma anteninha de VHF cofasada. Não vou dar muito detalhe, eu vou falar só das medidas, é para você já sair construindo. Eu não vou explicar por que cofasa, por que põe cabo X, por que o tamanho é tal, mas já é para você colocar na sua casa e saber que o ganho aí fica maior, entendeu? Quando você tem, dizem aí os nossos Papa Yankees, né? Os grandões estudiosos, que a cada antena cofasada você ganha aí em torno de 3 dBs. Então eu fiz o teste dentro de casa, realmente foi um ganho absurdo, foi testada na rua, mas é um projeto teste, é um projeto que tá feito na madeira. Não espere coisa bonita, não espere tutorial, não espere nada. Vou passar medida para vocês, falar como constrói, como testa, e é isso aí, bora lá. E tá aí, pessoal, esse é o brinquedinho doido, tá bom? É uma antena, vamos lá explicar para vocês. Trata-se de uma antena dipolo, na verdade ela é uma vertipolo, porque ela trabalha assim, em pé, tá bom? E ela tem o funcionamento dela aí como frequência central 145 MHz, tá? Como essa antena foi construída? Eu tenho 2 tubos de alumínio, tá? Cada um com 49 centímetros. Se você quiser saber por que 49 centímetros, vai procurar o meu vídeo lá de cálculo de antenas e você vai saber calcular o tamanho de cada quarto de onda para uma antena aí de polo, seja para 2 metros, para 10, 12, 15, tá? Então eu tenho aqui, isso é uma antena, tem 49 centímetros cada lado, ó. Aqui é uma antena, beleza? Daqui para lá eu tenho só um quarto de onda, o ideal seria de meia onda a uma onda, né? Quando a gente fala um quarto de onda aqui, tem mais ou menos ali uns 49, 50 centímetros, tá? E eu tenho outra antena do lado de lá nos mesmos moldes, 49 centímetros no elemento de baixo, 49 centímetros no elemento de cima, beleza? Isso aí. Aqui atrás eu tenho 2 cabos de 75 ohms ligados em cada uma das antenas que estão aqui no meu conjunto de antenas, né? Então aqui sai um cabo de 75 ohms e a medida dele é 3 vezes 0,34. Se você perguntar por que é 3 vezes 0,34, é fácil. Você pega a velocidade da luz, que é 300, divide por 145, você vai ter o valor da onda, divide a onda por 4, você vai ter um quarto de onda, faz vezes o fator do cabo, que é 0,66, ele vai dar 0,34 centímetros. Como no cabo que faz o cofasamento, que vem até aqui embaixo, ele tem que ser múltiplo de ímpares, né? Se eu colocasse vezes 2, eu ia ter aí 70 centímetros mais ou menos, ia ser pouco. Então eu coloquei vezes 3 para os dois lados. Tá aqui, ó, vezes 3 aqui e vezes 3 ali. E eles chegam aqui numa união, tá bom? Então aqui eu tenho centro e malha, centro em cima, malha embaixo. Centro e malha, centro em cima, malha embaixo. E aqui eu tenho centro e malha unidos, juntando num rabichinho de 50 ohms. Aí os 50 ohms pode ser o tamanho que você quiser, tá bom? Até a estação, tá? Com isso aqui a antena ficou cofasada. Desse jeito aqui, ó, tá? Ela já é uma antena, tá? Não repara o que vocês estão vendo aí na casa não, tá? Já é uma antena de meia onda vertipolo cofasada, tá? Então vamos lá, repetindo. 49 centímetros no elemento de baixo, 49 centímetros no elemento de cima. 2 antenas, tá? Espaço entre uma e outra, um quarto de onda, o ideal seria meia onda.
Dois cabos para cofasamento de 75 ohms. Eu tenho 34 centímetros vezes 3, tá dando 1,02 m mais ou menos, tá bom? Aqui. E depois você une no cabo de 50 ohms o tamanho que você vai precisar, beleza? Vamos fazer um testezinho da bichinha aí? E aí, pessoal, anteninha aqui num sofá, jogada de qualquer jeito, HT na mão do lado, tá bom? Nós estamos trancados dentro de casa, fechado, beleza? Não repara a baderna. Tá aqui a antenosa, HT na mão, vamos lá. Repetidor aqui de São Paulo, tá? O nosso medidor estacionário aqui. Vou bater aqui, ó. 0,26 dentro de casa, jogada a antena, boas condições, né? Vamos pegar aqui outra repetidora, duvido muito que vai chegar, mas vou bater aqui. Estacionário é 1.1, nota que é por causa da posição que eu tô, ó. Eu vim para trás da antena, né? A aba estacionária baixou bastante, tá? Então essa variação é normal, ó. Aí, ó. E agora eu vou usar aqui para teste a repetidora Frankenstein do nosso amigo, mantida pelo nosso amigo Spinelli. Vamos lá. Aí, ó, tá? Então, ó, 103, ó, que beleza, tá bom? Lá na Frankenstein. Então, assim, projetinho bacana, tá bom? Fácil, tem ganho. Vocês veem que tá funcionando dentro de casa. Com esse HTzinho aqui dentro de casa, com a antena normal dele, eu não consigo acionar essas repetidoras. Vou fazer um teste besta aqui. Eu duvido que vai funcionar, mas a gente testa, né? Tem uma repetidora aqui próximo de casa, que é do Palácio dos Bandeirantes, e aí em UHF, hein? Não sei não, que vamos ver o que vai dar. Tá aí. Bom, ele não acionou, mas deu. Aí, ó, 434.474 com 03. Interessante. Vamos ver uma outra aqui. A Urbana, no Jaraguá, mantida lá junto com o nosso amigo também, Spinelli. Vamos ver o diacho que sai daqui. Ó. Acionou, hein? 434.049 e 104 estacionário. Funcionando em V e funcionando em U. Cofasadinha, tá bom? Olha que belezinha. Falou, pessoal? E é isso aí. Voltando lá, 0,49 aqui, 0,49 aqui, 0,49 aqui, 0,49 aqui. Distância, faça uma distância de meia onda. Dois cabos de 75 ohms. Pega o da NET, larga de besteira. Compra cabo tal. Pega o da NET, tá? 75 ohms e põe aí 34 centímetros vezes 3. Depois faz um rabicho de 50 ohms ou até o tamanho que você quiser, tá bom? Lá pro seu shack. E, mano, é isso aí, velho. Seja feliz. Falou? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do projetinho. Foi um projeto feito assim, rapidão. Foi para teste mesmo, tá? Para comprovar o funcionamento do cofasamento. Deu certo. Depois, num outro vídeo, eu entro nos detalhes do porquê se cofasa, qual que é o cálculo para cofasar, o porquê que quando você coloca dois cabos a 75 ohms, como é que você faz a continha para ele bater 52, 53 ohms ali, mais ou menos. Tá? Mas o importante é a antena tá funcionando aí para vocês. Falou? Um abraço. Tudo de bom.